Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos milagres mais famosos dos evangelhos. Mas não é só para contar a história de novo, não. É para a gente entender o quão radical e transformadora ela realmente foi. Vamos analisar a história da mulher com fluxo de sangue para sacar o seu significado social, espiritual e, claro, o lado humano de tudo isso. 12 anos. Para pensar nisso. Mais de uma década. A vida inteira de uma mulher foi definida por um único problema. Um problema que não acabava nunca. E, sabe, não era só uma questão física, uma doença. Era uma crise que simplesmente consumiu tudo que ela tinha. O dinheiro, os amigos, a vida social e, o pior de tudo, a esperança. Uma doença que a deixou completamente sozinha no mundo. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Para a gente entender o tamanho do milagre, primeiro a gente precisa entender o tamanho do sofrimento. A situação dela era uma tempestade perfeita, sabe? Juntava dor física, a falência financeira e uma exclusão social brutal. Os relatos nos evangelhos são bem diretos. Por 12 longos anos, ela teve uma hemorragia que não parava. Ela correu atrás de ajuda em todo lugar. Sofreu na mão de um monte de médicos e, no processo, gastou absolutamente tudo que tinha. E qual foi o resultado? Em vez de melhorar, a situação só piorava. Era um ciclo sem fim de desespero. Agora é aqui que a história fica ainda mais complexa, porque a dor dela não era só física. A lei e a sociedade daquela época transformaram a doença dela numa verdadeira sentença de isolamento total. Pela lei de Moisés, lá do livro de Levítico, a condição dela tornava impura. Na prática, o que isso significava? Que ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia encostar nela. Qualquer pessoa, qualquer objeto que ela tocasse, ficava impuro também. Imagina só, era como se existisse um campo de força invisível de exclusão ao redor dela. Essa comparação aqui mostra o abismo que era a vida dela. Enquanto todo mundo vivia em comunidade, ia para o templo, abraçava a família, participava da vida, a vida dela o exato oposto. Confinamento, exclusão, solidão e isolamento. Ela era, para todos os efeitos, uma excluída da sociedade. E é aqui que entra um detalhe um detalhe importantíssimo. Ela decide tocar na orla da veste de Jesus. Essas franjas, chamadas de tzitzit, não eram um pedaço de pano qualquer. Elas eram um símbolo sagrado, um lembrete físico dos mandamentos e das promessas de Deus. Ao tocar ali, era como se ela estivesse se agarrando na própria autoridade divina. Agora, vamos tentar entrar um pouco na mente dela. Imagina a cena, uma multidão enorme, barulhenta, todo mundo se espremendo. E ela ali, no meio de tudo, invisível, com um plano ousado que nasceu da fé e do mais puro desespero. A questão que ela tinha pela frente era simplesmente gigantesca. Como é que uma mulher impura, que não podia encostar em ninguém, ia conseguir atravessar uma multidão daquelas para chegar num mestre religioso? Qualquer toque era proibido. Ela corria o risco de ser descoberta, punida, humilhada. Era uma barreira física e, mais ainda, uma barreira religiosa e legal. E aqui está o ponto-chave, essa convicção. Ela não ficou esperando ser chamada, não pediu permissão para ninguém. Ela criou o próprio método para ser curada. Enquanto todo mundo esperava ser tocado por Jesus, ela inaugurou um jeito novo de buscar o milagre, movida por uma certeza interna avassaladora. Se eu só conseguir tocar na roupa dele, eu vou ficar boa. Que ato de iniciativa e fé. E o que vem a seguir é muito mais do que só uma cura física. É um ato deliberado de restauração pública. Jesus não só cura o corpo dela, ele devolve a dignidade e o lugar dela no mundo. No exato instante do toque, o milagre acontece. Puf! A hemorragia para. Depois de 12 anos, ela sente no próprio corpo. Acabou. A agonia tinha terminado. A cura foi instantânea e, para ela, totalmente inegável. A reação dos discípulos é muito curiosa. Para eles, a pergunta de Jesus não faz o menor sentido. Mestre, está todo mundo te espremendo aqui. Como é que o senhor pergunta quem te tocou? Eles só conseguiam ver o contato físico, o empurra-empurra da multidão. Eles não perceberam a diferença. Mas Jesus sentiu algo completamente diferente. Não foi um esbarrão sem querer. Ele sentiu um toque com intenção, um toque de fé que literalmente puxou o poder dele. Ele faz essa distinção clara. Uma coisa é o toque da multidão, outra coisa é o toque da fé. Tinha um monte de gente apertando ele, mas só uma pessoa realmente o tocou.
Jesus não perguntou quem me tocou para descobrir quem era. Ele fez a pergunta para dar um palco para ela. Ele a chama para frente não para envergonhá-la, mas para honrá-la. Quando ele a chama de filha, ele a coloca de volta na família da fé. E ao dizer na frente de todo mundo, a sua fé te salvou, ele anula publicamente a impureza dela e a restaura por completo à sociedade. O milagre que ela buscou em segredo virou a sua reintrodução pública. Então, qual é o legado dessa história? Por que ela continua sendo contada e inspirando tanta gente milhares de anos depois? É porque as lições que ficam são profundas e, olha, totalmente atemporais. O que a gente aprende aqui é poderoso. Primeiro que fé de verdade leva a gente para a ação. Ela não se acostumou com o problema, mesmo depois de 12 anos. Ela nos ensina que, quando os nossos recursos acabam, é hora de buscar o divino. E talvez o mais importante, que a cura que realmente importa é a cura completa, não só do corpo, mas da alma, da dignidade. Ela provou que a fé pode inventar um caminho onde parece não existir nenhum. E esse legado ecoa até hoje na nossa cultura, sabia? Essa história foi a inspiração direta para a canção Apenas um Toque, um clássico da música gospel brasileira na voz da Fernanda Brum. A música captura exatamente essa essência da fé desesperada e do poder daquele momento, mantendo essa narrativa super viva para uma nova geração. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A história dela não é só sobre um milagre que aconteceu lá atrás. É um convite para a gente pensar, num mundo cheio de multidões, de barreiras, de barulho, o que significa para nós, hoje, estender a mão com fé e buscar esse toque de restauração? A resposta, quem sabe, está na mesma coragem e na mesma iniciativa que moveram aquela mulher há 2000 anos